Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Juliano, sou professor de História e galera, nessa aula de hoje nós falaremos então, dentro do contexto do imperialismo, a gente vai ver algumas consequências do imperialismo, tá? Você tem que lembrar que o imperialismo é aquele conjunto de ações dos países europeus sobre o continente asiático e sobre o continente africano em busca de matéria-prima, mercado consumidor e mão de obra, né? Lembra que você vai ter todo um processo de exploração sendo feito, os europeus explorando esses povos asiáticos e africanos, tendo inclusive uma justificativa para eles, né, chamada lá de fardo do homem branco. Inclusive, tem uma cena de um filme chamado Django Livre, em que a gente percebe um traço de uma das pseudociências que se desenvolveram durante o século XIX, né, chamada de frenologia, que acreditavam ali que, de acordo com a análise do crânio de algumas pessoas, você conseguiria prever alguns tipos de comportamento. E aí, inclusive, nessa cena do filme, né, o ator principal lá, um dos atores, pega o crânio de um escravo e tenta mostrar, ó, essa parte dele aqui, ó, é uma parte que demonstra a servidão, por isso que ele era escravo. Ou seja, querendo justificar esses tipos de ações que a gente vai ter. Né? É um detalhe bem importante que a gente tem. No século XIX, as tentativas da ciência se tornar algo acima de tudo, né? As ações feitas, praticadas em torno da ciência são alvo de críticas, tanto na literatura, né, quanto na filosofia. Você vai ver, inclusive aqui no Brasil, o próprio Machado de Assis tecendo inúmeras críticas ao pensamento positivista que se desenvolve durante o século XIX. Um conto clássico dele falando sobre isso é o Alienista, né, em que ele está criticando exatamente essa ideia de querer diagnosticar tudo por meio da razão, ok? Então, vamos lá, vamos falar sobre essas consequências que o imperialismo vai ter para a vida tanto dos europeus quanto desses povos dominados, né? Que consequências específicas nós temos, galera? Temos, evidentemente, ali vantagens econômicas, né? Porque os países europeus vão conseguir cumprir a missão para que eles tinham, né? Claro que os africanos e asiáticos sofrem nas mãos deles, mas aqui a gente está falando das vantagens. Para quem que serão essas vantagens, né? Vantagens para os europeus. Os países europeus conseguem sim obter a sua meta e se desenvolver. O desenvolvimento almejado por eles é alcançado, né? Temos também, além disso, o desenvolvimento das questões tecnológicas no decorrer do século XIX. Tá? Vamos voltar um pouquinho nesse primeiro parágrafo para a gente analisar ele, que é um parágrafo bem importante. Além das vantagens econômicas, a expansão imperialista aumentou as rivalidades entre os grandes impérios. Isso aqui fica descrito também lá em um dos livros da saga do Eric Hobsbawm, chamado A Era dos Impérios, tá? Em que ele vai descrever essas disputas entre esses países imperialistas, né? Que disputavam os monopólios coloniais em todas as partes do mundo, o que geralmente se resolvia por meio de guerras sangrentas que chegariam ao ápice com a Primeira Guerra Mundial. É exatamente isso. Essas disputas desses países imperialistas, que todos querem enriquecer acima de tudo, né, vai culminar na Primeira Guerra Mundial. Nesse período, nós temos a Europa ali a partir do final ali de 1870, né? Por mais que nós estivéssemos passando pela chamada Belle Époque, nós estávamos em um momento em que a Europa estava ali caminhando sobre um barril de pólvoras, que a qualquer momento uma faísca poderia trazer um grande conflito, que é isso que nós temos com a Primeira Guerra Mundial. Ponto positivo que a gente vai ter são as transformações tecnológicas para as colônias. Parte dessas colônias vão se desenvolver tecnologicamente ao custo de vidas ali exatamente, né? Meios de transporte, meios de comunicação que facilitaram o contato entre diferentes sociedades. Essas inovações, contudo, foram acompanhadas, claro, a gente não pode falar de uma coisa sem falar sobre a outra, senão você está passando pano, né? Então, que levaram africanos e asiáticos a considerar que as benesses do capitalismo industrial não compensavam os seus males. Quais males? A miséria que a gente vai ter em muitos e muitos desses países. Muitas das causas que a gente tem do empobrecimento de países africanos até o dia de hoje é devido às ações dos países europeus dentro do seu território, ok? Aqui a gente vai responder algumas questõezinhas sobre esse assunto, tá? Vamos lá. Como os japoneses evitaram se tornar uma colônia estrangeira? A gente tem o imperialismo agindo na Ásia e na África, e como é que então o Japão não vai sofrer essas ações diretamente de dominação? Né? Por quê? A China é dominada parte ali pelos ingleses. A Índia também vai ter parte dominada pela Inglaterra. O que o Japão faz de diferente nesse processo todo, galera? Os japoneses aqui eles vão estabelecer acordos comerciais
com os Estados Unidos da América, né? Os Estados Unidos estabelecem um pacto ali com os governantes do Japão na época, e aí nós teremos a chamada Era Meiji, em que o capital dos Estados Unidos, a grana dos Estados Unidos vai ser investida aqui no Japão, e graças a isso o Japão não vai ser invadido por nenhum desses outros países, certo? Essa foi, portanto, a estratégia adotada pelo Japão para não ser dominado nesse processo todo de expansão. Beleza? Tranquilo até aqui? Vamos lá. Questãozinha número 6. Existe alguma relação entre racismo e imperialismo? Explique. E aí, o que vocês acham? Tem alguma relação entre o racismo e o imperialismo? Primeiro a gente tem que entender os conceitos. A ideia de racismo é a ideia de achar que tem uma raça superior à outra, né? A ideia de achar que, nesse caso, né, branco e negro são raças diferentes, como são todos da raça humana, mas enfim, é acreditar que o branco é superior. Portanto, existia alguma relação entre racismo e imperialismo? Sim, com certeza existia essa relação. Foi inclusive o racismo uma das justificativas, uma das causas para o imperialismo. Acreditar que o homem branco é superior, por isso ele deveria invadir a África, por exemplo, para levar o progresso para aquela região, certo? E é sim uma relação existente entre o racismo e o imperialismo. Acreditar que existem povos distintos e o mais desenvolvido deve levar ajuda a esse povo inferior, certo? Temos o racismo aqui, inclusive o racismo tentando ser científico, né? E também no Brasil isso acontece, tá? Na segunda metade do século XIX, a partir de 1850, nós temos uma entrada de imigrantes no Brasil por meio daquela ideia do branqueamento social, de achar que o Brasil só seria um país desenvolvido se substituísse a sua população negra por uma população branca. Ah, professor, mas isso aí é no final do século XIX. Não. No começo do século XX, a gente também vai ter algumas práticas, algumas ações semelhantes a isso ainda aqui no Brasil. Beleza? Perdão. Questãozinha número 7, galera. Qual foi o legado deixado pelo imperialismo sobre os povos que foram colonizados no século XIX? Qual vai ser o legado? Tá? Legado não é apenas a coisa positiva. Quais serão as consequências que a gente vai ter das ações imperialistas nessa região? Você vai ter, claro, um certo desenvolvimento tecnológico, um certo desenvolvimento nos meios de comunicação, nos meios de transporte, só que o preço pago por isso foi uma violência gigantesca sendo colocada contra essas populações nativas, né? A miséria que posteriormente aqui se desenvolveu, porque a partir do final desse processo de imperialismo, durante ele, na verdade, quando os países europeus vão perdendo o interesse pelas suas colônias, eles vão as abandonando. E aí esses países vão tendo que lutar por conta própria, e isso foi um grande problema que a gente teve, o abandono e a miséria desses povos que vai se desenvolver após o processo do imperialismo. Tá? E aqui é uma definiçãozinha que a gente tem aqui, relacionada ainda, inclusive, as consequências do imperialismo nesses territórios, né? O colonialismo foi imposto ao povo de modo violento, na maior parte dos casos, ainda que às vezes a violência afivelasse a máscara da lei e do direito. O que é isso? É meio querendo dizer que eles tinham uma justificativa e que estava isso tudo dentro da lei, né? Nem sempre, já falei algumas vezes, você precisa entender, a lei não tem que servir de parâmetro moral para você, certo? Um exemplo disso, no Brasil, você ter um escravo era legal, mas é correto você ter a posse de um ser humano? É algo para a gente se pensar, né? As reações africanas ao primeiro impacto foram uma mescla de confronto militar e tentativas diplomáticas no vão esforço de preservar a independência. Então você vai ter, claro, países africanos tentando combater essa dominação, mas isso não vai ser algo colocado em prática, eles não vão conseguir desenvolver isso, né? Continuando. Outra questão que eu coloquei para vocês, do que o capitalismo industrial precisava para continuar se desenvolvendo no século XIX? Do que será que o capitalismo precisava para se desenvolver no século XIX? Os 3 M's que eu sempre comento com vocês, que você precisa sempre lembrar disso, na verdade, né? Matéria-prima, mão de obra e mercado consumidor. Os países industrializados, capitalistas, o capitalismo industrial, que na verdade nessa transição do século XIX vai deixar de ser industrial para se transformar em capitalismo financeiro, mas aqui ainda assim a gente pode falar, né, de capitalismo industrial. Então, do que o capitalismo industrial precisava? De matéria-prima, de mão de obra e de mercado consumidor também, beleza? Próxima questão que a gente tem.
Como os imperialistas conseguiram transformar os camponeses africanos em proletários? Qual foi a maneira que eles utilizaram? A imposição, a força. Ou você vai trabalhar e vai lá tirar marfim dos elefantes para mim, ou você vai perder uma parte do teu corpo, ou a tua mão vai ser decepada, ou eu vou lá na tua vila e mato os seus familiares. Então, por meio da imposição, aqui a gente está falando exclusivamente do Congo belga, mas não só lá, mas a imposição pela força vai ser a maneira que os países europeus vão encontrar para poder transformar esses camponeses africanos livres em proletários quase que escravizados de uma maneira geral. Beleza, galera? A gente fecha aqui então essa nossa aula sobre as consequências do imperialismo. Espero que vocês tenham compreendido esses objetos de estudo abordados nessa aula, certo? E a gente fica por aqui. Eu sou o professor Juliano, um forte abraço para vocês, bons estudos e até a nossa próxima aula. Tchau!